A Bíblia, realmente ela prevê os acontecimentos, os eventos que estão acontecendo, tipo aquecimento global, pandemia. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, Legal. um pouco desse livro sagrado, né? Sim. Tudo que tem na Bíblia é verdade. Ou se ele é ambíguo, e aí tu pode, né, Legal. fisgar alguma coisa. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Esse assunto é legal. Então, eu sou bacharel em teologia e doutor em linguística. Então, na teologia, por incrível que pareça, eles vão te ensinar hoje na teologia, na boa teologia, como se diz, né, nas boas academias, que a Bíblia não é a verdade de Deus e que Jesus não é Deus, que a ressurreição dele é mentira. Então a gente aprende isso na faculdade de teologia, né? Por quê? A gente tem que entender um pouco da sociologia do conhecimento. A partir de Descartes começou a tentar fazer com que as pessoas chegassem até Deus sem botar Deus na história, né? Então Deus começa a ser meio que escamoteado da academia, apesar de que as primeiras universidades que existiram, a Universidade de Paris e a Universidade de Cambridge, né, e Oxford, eram um curso de formação de pastores, né? Assim como Harvard, Princeton, Yale, né? Boa parte das Ivy League, das universidades top americanas, eram formação pastoral, né? Inclusive Harvard e Princeton eram o nome dos pastores, né, que inauguraram esses cursos de formação teológica. Até hoje tem faculdade de teologia dentro dessas universidades, né? Apesar de que o professor Dale Martin, que é um professor de Novo Testamento de Yale, ele começa o curso dele de verão, né, que é aberto, tá na internet. Ele fala, a gente está ensinando cristianismo aqui, não sei por quê, porque cristianismo não tem valor nenhum, serve para nada, é só lorota. Vocês vieram fazer o quê aqui? Então, a academia pensa assim, né? Só que quando a ciência foi se estabelecendo, começou um negócio assim que as faculdades deixaram de ser comandadas pelos religiosos e passaram a ser comandadas pelos cientistas. E chegou um momento que os cientistas viraram para os teólogos e falaram, olha, teologia não é ciência. O que você está fazendo aqui na universidade? Ou você para com essa palhaçada de falar milagre e ressurreição de Jesus e céu e inferno, ou a gente vai tirar vocês daqui. Eles falaram, não, agora a gente vai virar uma ciência da religião. A gente vai estudar a sociologia da religião, antropologia da religião, psicologia da religião. Não deixa a gente aqui ainda. Então a teologia foi ficando cética. Ela foi tirando o sobrenatural porque eles acham que o sobrenatural não está no escopo da ciência, está no escopo do misticismo. É claro que é uma visão positivista também, que o positivismo do Auguste Comte ele fala da evolução do conhecimento humano como se fosse um ser humano bebê, adolescente e adulto, né? A religião, perdão, é a humanidade neném, que não sabe de nada. A humanidade adolescente é a filosofia, a humanidade madura é a ciência. Então, é o cientificismo total, né? Aí entra até uma curiosidade da filosofia da linguagem que surgiram os positivistas lógicos, né? Que é o pessoal da filosofia da linguagem que puxava a lógica e o positivismo para dentro, né? E o lema deles era, só o que é cientificamente comprovado pode ser considerado verdadeiro. Aí um cara malandro na linguagem falou assim, mas essa premissa pode ser cientificamente comprovada? A frase, só o que é cientificamente comprovado pode ser considerado verdadeiro. Isso pode ser cientificamente comprovado? O cara falou, não. Ele falou, então, pô, dá licença, né? Entendeu? Que aí você cai numa autocontradição no próprio termo. Então, assim, a Bíblia é a verdade? Depende. O que é verdade? Você tem que, é uma questão que está em aberto ainda. Para a ciência, a verdade é aquilo que é colocado como verdade, é comprovado com algumas teses, mas que é verdade enquanto não se prove o contrário, né? A verdade da ciência não é uma verdade eterna, pelo menos segundo Thomas Kuhn e os verdadeiros filósofos da ciência. Então a verdade da teologia é diferente da verdade da ciência, porque a razão não é uma exclusividade da ciência. A razão está na filosofia, a razão está na teologia também. Então isso é um erro que o professor de Oxford, o John Lennox, ele explica muito bem num livro chamado, uma pergunta, a ciência pode explicar tudo? Esse livro ele traz uma discussão filosófica bem interessante em cima disso. Então, assim, a Bíblia prevê o futuro? Na opinião da teologia, não. Tudo que aconteceu, que dizem que a Bíblia previu, eles escreveram depois, quando já tinha acontecido, mentindo, dizendo que é antes, então seria uma grande mentira. Vou dar um exemplo, né? O profeta Daniel na Bíblia, que teria vivido mais ou menos no século VI a.C. na Babilônia, ele previu todos os reinos que viriam depois da Babilônia, inclusive o Império Romano, né? O rei Nabucodonosor, ele tem uma visão de uma estátua, ele tem um sonho, e a história é curiosa, né? Porque o rei chega para os seus
bruxos, né, os sábios, e fala assim, olha, eu tive um sonho, eu quero que vocês interpretem, afinal eu banco vocês para isso. Aí eles falaram, ótimo, conta o sonho que a gente interpreta. Falou, não, vocês são bruxos, vocês que adivinham meu sonho, pô. Aí os caras, aí não tem como. O único que conseguiu fazer isso foi o profeta Daniel. Então ele teve a revelação do que o cara sonhou e interpretou o sonho. Era uma estátua, cabeça de ouro, peito de prata, cintura de bronze, as coxas de ferro e os pés de barro misturado com ferro. Aí o rei ficou assustado e falou, caramba, foi exatamente isso que eu sonhei, mas qual o significado? Ele falou, a cabeça de ouro é o Império Babilônico, o tórax de prata é o império que virá depois de você, e ele dá a entender que é o Império Medo-Persa, que aconteceu. Depois a cintura de bronze é o Império Grego. Ele não fala Império Grego, mas ele fala, virá um cara do lugar tal que vai reunir o povo. Você vê que é a descrição perfeita do Império Grego, Filipe da Macedônia, pai de Alexandre o Grande. Depois ele fala, aí virão os navios de Quitim. Quitim era como eles davam o nome para a região que depois viraria Roma. Então depois... As coxas de ferro, o Império Romano, e aí depois o próximo império seria os pés, que é barro misturado com ferro. Esse seria o Império Romano restaurado. Esse, teoricamente, não aconteceu ainda. Talvez o Elon Musk está ajudando a implementar, que ele é viciado em Roma, né? Fez até um gesto lá que falaram que era um gesto antissemítico. Ele falou, não foi nada. Entendeu? Não, ele diz que foi um gesto romano, né? Ele falou? Falou, né? Que ele gosta muito de Roma e tal. Ele bota SPQR, né, Senado e o povo romano, né, ele faz memes dele com a roupa do centurião romano e tal. Esse é doido. Então, assim, pode ser que os Estados Unidos estejam montando o próximo Império Romano, eu não sei, né, ou a terceira Roma do Maquiavel. Então, assim, teoricamente, esse livro da Bíblia do século VI, ele previu eventos até o século I a.C., né, o Império Romano. Aí você fala, caramba, a Bíblia prevê o futuro, né? Só que a teologia, como a teologia parte de um princípio que o mundo sobrenatural não existe, ou se existe é inalcançável, eles vão dizer, não, escreveram depois já do Império Romano existindo esse livro e botaram como se fosse antigo, entendeu? Então, assim, se você me perguntar, Daniel, qual é a sua opinião? Eu tenho um argumento filosófico, teológico e racional, científico, inclusive, para crer que o mundo espiritual é real, milagre existe, porque não apenas eu tenho argumentos a favor disso, mas eu vejo isso também, desde a minha infância, né? Premonição, saber o futuro, identificar coisas, né? Falar coisas antes delas acontecerem, cura sobrenatural, a pessoa cega enxergar, já vi isso já algumas vezes. Não é que o cara tem um olho normal, sabe? O cara, aquele olho todo branco, ou azulado, o olho ficar bom na hora, eu já vi isso. Então eu sei que a ciência, ela trabalha dentro de um quadrado ali, e ela quer dizer que o que está fora do quadrado não existe, né? O que a boa ciência não chancela, né? Porque aí é uma outra discussão filosófica, né? O filósofo Immanuel Kant, quando começa a surgir a ciência já começa, né? Os empiristas, né? Como era conhecido, eles começam a falar que Deus não existe, isso é palhaçada. E aí ele cria um livro chamado A Crítica da Razão Pura, onde ele fala o seguinte, ó, a ciência só pode estudar o que é observável e previsível e testável. Como a beleza, a justiça, a ética e Deus não são passíveis de serem estudados assim, estão fora do escopo da ciência. Então Deus não é uma coisa que pode ser estudada pela ciência. Então ele, por um lado, ele salva a teologia, mas por outro lado ele mata também, porque ele coloca a teologia como algo não científico. Então ele arrumou uma solução e um problema ao mesmo tempo. A partir dali você começa a entender que realmente, pela filosofia da ciência, a ciência não pode explicar tudo. Ela só pode dar conta Você não pode fazer um experimento científico e falar isso aqui é justo. Isso é uma discussão que é da filosofia, uma discussão filosófica, que vai usar a razão, mas não vai usar a metodologia do processo indutivo da ciência. Então, assim, a Bíblia prevê o futuro, prevê muitas... Eu vejo a inteligência artificial dentro da Bíblia, já no livro do Apocalipse, diz que o anticristo ele vai ter uma estátua, essa estátua vai ter vida própria e ela vai decidir quem vive e quem morre, e vai se mexer, então parece uma coisa meio cibernética, né? A Bíblia fala que no final dos tempos os reis da terra vão se esconder embaixo de montanhas, em cavernas, você vê esse negócio de bunker que a gente está vendo toda hora, entre outras coisas, né? Então, eu creio que a Bíblia prevê o futuro sim, e tem base, e isso pode ser estudado sem piração, estudado com rigor.